Veja essa questão de número 111. Veja comigo. Uma agência de turismo deseja fretar um ônibus de 50 lugares. Olha aqui. Um ônibus de 50 lugares. Duas empresas, A e B, candidataram-se para fazer a viagem. Se for contratada a empresa A, o custo da viagem terá uma parte fixa de R$ 280,50, mais um custo por passageiro, custo por passageiro de R$ 12,00. Se for contratada a empresa B, o custo terá um valor fixo de R$ 250,00, mais um custo C por passageiro dado por essa expressão. 35 menos 0,5 N, onde N é o número de passageiro que fará a viagem. Considere as seguintes afirmações. Pronto. Eu vou verificar se é verdadeiro ou falso. Então, vamos ver aqui. Aí nós temos que analisar. Então, vamos lá. Se nós pegarmos os dados, nós temos assim. Nós temos 50 lugares. 50 lugares. Pronto, o ônibus tem 50 lugares. Opção A, a proposta A. A proposta A, X aqui para mim vai ser o número de passageiros, que vai ser R$ 280,50 mais R$ 12,00 por passageiro, então 12x. A proposta B, X é o número de passageiros, vai ser 250 mais R$ 250 mais 35 menos 0,5x vezes x, que é o número de passageiros. Pronto, nós temos essas duas informações para ser trabalhado. Ok? Então vamos analisar a proposta 1. Diz assim: A1, ele diz que se todos os lugares do ônibus forem ocupados, será mais caro contratar a empresa B. Então, o meu X, nesse caso aqui, meu X é igual a 50. Então, A de 50 vai ser igual a R$ 280,50 mais 12 vezes 50. O nosso valor em grana vai ser, na realidade, R$ 880,50 se eu escolher a empresa A. Na empresa B, esse valor passa a ser R$ 250,00 mais 35 menos 0,5 vezes x, que é o total 50, que multiplica 50. Eu vou pagar exatamente R$ 750. O nosso amigo está dizendo, isso é a opção 1. Vamos analisar o que ele está dizendo. Se todos os lugares, quer dizer, os 50 lugares do ônibus forem ocupados, será mais caro contratar a empresa B. Está errado. Ó, está falso. Essa está falsa. Tá certo? Ele diz, ó, será mais caro contratar a empresa B. Ao contrário, será mais barato. Então, essa está falsa. Ok? Então, essa está falsa. Ele quer analisar, certo? Uma por uma. No análise 2. Vamos ver aqui o que diz no análise 2. No análise 2, ele está dizendo o seguinte. Na análise 2. Caso contrate a empresa B, certo? Caso contrate a empresa B, o custo máximo da viagem. Ora,
A empresa B trata-se de uma função do segundo grau. Se nós desenvolvermos, vamos ter menos meio de x ao quadrado, menos meio de x ao quadrado, mais 35x, mais 250. Ele diz, caso contrate a empresa B, o custo máximo da viagem. O custo máximo da viagem é o B de x. Então, o que eu tenho que fazer aqui? O x do vértice. Então, se eu calcular o x do vértice, que é mais prático, é menos b, certo? Menos b sobre 2a, que é menos meio. Simplifique, isso aqui dá 35. Então, ele terá, presta atenção, ele terá, caso contrate a empresa B, o custo máximo será, se ele contratar o que? Se levar 35 passageiros, substituindo, então vamos calcular B de 35. Para evitar elevar ao quadrado, isso aqui nós vamos substituir aqui. Então eu vou ter 250 mais 35 menos 1 meio de 35, 35 menos meio de 35 vezes 35. Ora, aqui B de 35, quanto é que nós vamos máximo? Então eu tenho 250. Aqui nós vamos ter, ok? Esses valores aqui vai dar 612,50. Então B de 35, as continhas vão dar R$ 862,50. Ele diz, vamos ver aqui, caso contrate a empresa B, o custo máximo de viagem será de R$ 862,50, correto? Então, lembrando que o item 2 é verdadeiro. Então, eu já tenho, a primeira é falsa, a 2 é verdadeira. Então, a primeira é falsa e a 2 é verdadeira. Vamos analisar agora a terceira. Certo? Vamos analisar o item 3. Então, vamos analisar o item 3. No item 3, ele diz assim, para que o mesmo número de passageiros, os valores cobrados pela empresa A e B serão diferentes. Observem que nós já fizemos isso. A, para 50 passageiros, o A pagou R$ 880, pagou R$ 850,50. B, 50 passageiros, tá certo? Dá R$ 750. Então, lógico, já podemos logo, rapidamente, chegar à conclusão que essa é verdadeira. Certo? Ele diz assim, para o mesmo número de passageiros, 50 a 50. Ou se eu quiser botar 1, 2, tanto faz. Eu peguei isso aí, já temos cálculo. Para o mesmo número de passageiros, os valores cobrados pela empresa A e B serão diferentes. Verdade. Agora vamos... Não, nós já temos. Agora nós vamos analisar. Certo? Pronto. Vamos analisar o quarto item. Para um custo de R$ 750,50. Então, A de X seja R$ 750,50. B de X, com esse mesmo custo, R$ 750,50. Ele quer que eu compare o número de passageiros. Então, se nós fizermos as continhas, eu tenho 700, eu tenho a expressão A. A expressão A é 280,5 mais 12x
igual a 750,5. Deslocando 12x, 750,5 menos 280,5, 12x vai ser igual a 420. 700, o valor, a taxa é de R$700. Aqui, só fazer uma correção, R$700. Eu dei 750, mas na realidade 750 é aqui. O valor que ele deu foi R$700. Então, de R$700, 50 centavos. R$700, 50 centavos. Então, eu tenho e 200 e, certo? A expressão A, certo? Da expressão A, então, atrás dos dados. 280 e 50. A expressão A é 280 e 50. Então, eu tenho... Então, aqui vai dar 420. Se eu pegar 420 e dividir por 12, então meu x dá 35. Pronto. Então, a informação que eu tenho é que na expressão, se eu pegar a empresa A, essa despesa leva 35 passageiros. Na expressão B, vamos ver quantos passageiros. Então, eu tenho, então vamos nós, 1/2 menos 1/2 de x2 mais 35x mais 250, isso é R$700,50. Então, multiplicando por menos 1, dando uma ajeitadazinha, eu vou ter 1/2 de x2 menos 35x. Quando eu trago esse valorzinho para cá, vai ficar mais 450,5. Isso é igual a 0. Então, eu tenho aqui uma equação do segundo grau para ser trabalhada. Então, vamos ao delta, que é b ao quadrado, que é menos 35b ao quadrado, menos 4a, que é meio, vezes c, que é 450, c, que é 450,5. O nosso delta dá 324. Para facilitar as contas, então temos aqui. Então, implica que x vai ser igual a menos b, menos 35, mais ou menos raiz quadrada de 324, que é 18, dividido, raiz quadrada, viu? Raiz quadrada de 324 é igual a 18. Então, sobre 2a, a igual a meio. Então, cancela. Então, eu fico com 35 mais ou menos 18, dividido por 1. Então, duas raízes nós vamos ter 35 mais 18, que dá 53, e a outra raiz é igual a 35 menos 18, que dá 17. Ora, como nós temos 35, então certo? Nós temos 50 lugares, então esse valor está fora. 50 lugares. Então o valor que nos interessa é 17. Então, veja aqui a informação que eu tenho. Ele diz assim: para essa despesa de R$700,50, para essa despesa de R$700,50, a empresa A leva o dobro de passageiro da empresa B. Da empresa A eu levo 35, mais dobro. Da empresa A eu levo 17. Então, está correto. Então, o item 4
ele está verdadeiro. O item 4, ele está verdadeiro. Então, quem é verdadeiro? Vamos lá? Verdadeiro. Ó, quem é verdadeiro? Então, vamos lá. Quem é verdadeiro? 1, 2, 3, 4. Analisando. 1 é falso. 1 é falso. 1 é falso. 2, verdadeiro. 2, verdadeiro. 3, verdadeiro. 4, verdadeiro. Então, verdadeiro, verdadeiro. Ó, está correto. O que se afirma? Apenas, ó. O que está correto? Não afirmando está correto. Quem está correto? 1, 2, 3 e 4. Então está correto a opção 2, a 3, a afirmativa 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. Então o item correto, certo? Então o item correto é o item E. Então o item E é o que eu devo assinalar como item correto. Ok? Então vamos atrás de uma outra. Pronto. A 112 diz assim, olha aqui, linda questão, entenda direitinho. Uma companhia de energia elétrica resolveu estimular seus consumidores a economizar, estabelecendo o seguinte critério para o cálculo da taxa a pagar. Se o consumo mensal for de 0 a 30 kWh, a taxa a pagar será de R$ 8.500. Isso aqui é para dificultar o aluno. Seria de 85, de 8,50. Não, conta para dificultar. Se o consumo mensal X for maior do que 300 kWh, a taxa será, dá para essa expressão, P de X é igual a 8.500 mais A de X, onde esse AX é a área representada no gráfico abaixo. Então está aqui AX. Então vamos ver agora o que me interessa. Vamos ver agora o que é que ele disse. Nessas condições, podemos afirmar que se em uma residência o consumo é de 200 kWh, o total a pagar será. Então, vamos fazer o gráfico, certo? Então, vamos aqui tentar construir o gráfico. O gráfico é assim. Então, deixa eu mostrar o gráfico. O gráfico é assim. Tá aqui. Vou tentar reproduzir o gráfico para melhorar um pouquinho. Certo? Aqui nós temos 400. Aqui nós temos 400. Aqui nós temos 200. Aqui nós temos 100. E aqui nós temos 30. Ok? Então aqui vamos pegar dados. Aqui nós ficamos com 200. Aqui nós ficamos com 400. E aqui nós ficamos com 500. Nós ficamos com 500. Pronto, beleza. O item A está dizendo o seguinte. Se uma residente de consumo é de 200, certo? O total a pagar será de 62 mil. Ora, ele diz que acima de 300, acima de 30, você tem que usar essa formulazinha. Ó. Então, o valor a pagar será
8.500 menos ou mais AX. Então, o meu problema é calcular essa área. Então, se é 200, então P, ó, ele diz, o consumo residencial de 200, então P de 200. Então, vai ser 8.500 mais A de 200. Essa área que nós temos que calcular. Essa área de 200 é toda essa área aqui, ó. Tem que ter cuidado, ó. Essa área de 200 é toda essa área aqui, ó. Pronto. Então, essa área é a área de 200. Então, nós vamos agora... Como é que a gente calcula a área de um retângulo? Então, a área de 200. Então, nosso objetivo agora é calcular essa área. Certo? A área de 200. Pronto. Então, nós temos aqui, ó, de 30 para 100 é 70. Essa altura aqui é igual a 200, ó. Essa altura é igual a 200. Da 100 para 200 é 100. Essa altura aqui é 400. Então, essa primeira área, então eu vou chamar área 1 e área 2. Então, essa área 1 é 70 vezes 200. 70 vezes 200, mais a área 2 é 100 vezes 400, é de um retângulo, 100 vezes 400. Então, a área de 200 até 200, vamos ter aqui 714, certo? Vezes 714, 30, mais 4, certo? Então, a área de 200, ao todo, dá 14.000 mais 40.000, então 54.000. Pronto. Você vai pagar P de 200, 8.500, 8.500 mais 54.000. 8.500 mais 54.000. Isso dá ao todo 62.500. Então, você vai pagar 62.500. Qual era a afirmação? Se numa residência do consumo de 200 kWh, o total a pagar 62.000. Está errado. Então, o item A, ele está errado. Ele quer opção pode se afirmar. Então, não é verdade. Vamos analisar o item B. Certo? O item B, o amigo está dizendo... Agora, o item B. O item B diz: um consumidor que gastou 200 kW pagará uma média de 312,5 por kWh. Então, ora, o nosso amigo com 200, tá certo? O nosso amigo com consumo de 200 kWh, ele gasta, o A, presta atenção, P de 200 é, na realidade, 60, vamos ver aqui, ó, 62.500. 62.500. 62.500. O consumo foi de 200. Então, se eu quero saber o valor unitário, pego 62.500 e divido por 200. 62.500 dividido por 200, então eu tenho 625 dividido por 2. Então, vai dar, o consumo foi de 312, certo? 312
R$312,50. Pronto, R$312,50. A informação, ele diz, um consumidor que gastou 200 kWh pagará em média R$312, então essa está correta. Se ela está correta, não devemos nos preocuparmos. Então vamos ao item correto. Então já tenho uma ideia, o item correto é B de bola. O item correto é o B de bola. Pronto. Então o item correto, B de bola. O consumidor que gastou 200 kW pagará em média, podemos afirmar. Então está correta. Tá bom? E os outros itens você analisa de acordo com o gráfico, né? De acordo com as informações que você tem. Então vamos para uma outra questão. O que diz a questão de número 113? Uma função real, f de x, é definida por essa expressão todinha. Esse valor aqui é para x, certo? Esse valor aqui, deixa eu só... esse valor aqui é para x entre menos 3 e 0. Essa lei de formação é para entre 0 e 2. E essa lei de formação é para entre 2 e 3. Aí ele pede a soma dos valores de x, que f de x assume valor mínimo em cada intervalo. Ora, vamos ver aqui o que acontece. Nesse intervalo, olha aqui, nesse intervalo, o f de x é igual a menos x mais 2. O intervalo que ele está falando, o intervalo que ele está falando é de menos 3 até 0. De menos 3 até 0. O outro intervalo, a outra lei de formação é f de x é igual a 2x ao quadrado menos 4x mais 5. O intervalo que nós vamos estudar é de 0 até 2. De 0 até 2. A outra função, f de x, x2 menos 2x mais 4, nós vamos estudar no intervalo de 2 a 3. Intervalo de 2 a 3. Pronto. Simples. Simples. Nós só vamos o quê? Atribuir valores. Vamos calcular no limite f de menos 3, que é a função do primeiro grau. Menos 3 mais 2. Então, f de 3 é igual a... f de menos 3 é igual a 5. Vamos ao f de 0, que é o intervalo. Menos 0 mais 2. Então, f de 0 é igual a 2. Como é uma função do primeiro grau, certo? Uma função do primeiro grau, então ela é uma função decrescente. Então, quando eu tenho menos 3 dá 5. Quando eu tenho 0 dá 2. Qual o valor mínimo do x? Para a função ser mínimo. Então, implica que o x aqui é igual a 0. Então, o x aqui é igual a 0. Ok? Agora, como trata de uma função do segundo grau, é outra história. Então, nós temos aqui essa função, só para facilitar um pouco, certo? Então, essa função
Ó, essa função ela é do segundo grau, então ela tem essa característica. Então o valor mínimo é o quê? É o x do vértice, a função quadrática. Então o meu x do vértice é igual a menos b, que é menos 4, sobre 2a, que é 2. Então o x do vértice, menos com menos dá mais, então x igual a 1. Então, esse é o valor mínimo nesse intervalo. Ó, de 0 a 2, o valor mínimo é 1. A mesma história aqui, tá certo? Só um detalhe, tá certo? Porque o x do vértice estava no intervalo de 0 a 2. Se eu calcular o x do vértice aqui, não está no intervalo de 2 a 3. Então, o que eu faço? Eu calculo f de 2... que vai ficar 2 ao quadrado menos 2 vezes 2, mais 4. Então, meu f de 2, 4 menos 4, deu 4. Agora, vamos calcular o f de 3. 3 ao quadrado menos 2 vezes 3, mais 4. Então, meu f de 3... eu tenho 9 menos 6 mais 4. 9 menos 6 dá 3, mais 4, 7. Então, eu tenho aqui 2 e 7. Qual é o valor mínimo? O menor valor é 2. Mas qual é o x? X é igual a... ó, o valor mínimo é 4, mas o x é quem? É 2. Então, meu x é igual a 2. O nosso amigo, ele está pedindo para determinar, se você observar, ele diz, a soma dos valores de x está o que? Assume o valor mínimo em cada intervalo. Então, se ele quer a soma, se o nosso quer o valor, a soma dos valores de x, então a nossa soma será, ok? Então, a nossa soma será 0 mais o 1 mais o 2. Que eu tenho com resposta quem? 3. Então, resposta 3. Só um detalhe. Se eu tivesse calculado, professor, o x do vértice nessa daqui, para saber o valor mínimo, menos b, que é menos 2, sobre 2a. O a é 1. Então, daria 1. Por que o senhor não usou? Porque o 1 está fora do intervalo. O intervalo é de 2 a 3. Então, na realidade, está fora do intervalo. Então, eu não pego. Aqui, se tivesse eu encontrado um valor fora do intervalo, que está a função está no intervalo de 0 a 2. Essa função está no intervalo de 2 a 3. Ó. Então, esse valor não me serve, certo? Por isso que eu atribuí os valores, tá certo? Os extremos do intervalo. Aí você tem uma ideia qual é o comportamento da função. Então, a resposta foi 3. 3 está no item correto C de casa. No item C de casa. Então, o item correto C de casa. Veja agora. Tenham cuidado com esse tipo de questão, gente. Vocês tenham cuidado com esse tipo de questão, ok? Então, não esqueça. Exercite. Faça exercício, ok?